Bom dia a todas e todos. Espero que estejam todos bem, com saúde. Vamos agora dar início a um painel com uma temática muito pulsante, muito atual, que é sobre a informalidade e a precarização que a informalidade acarreta, a necessidade de formalização das relações de trabalho como mecanismo para extensão da tutela social, já construída e em desmonte, e vamos falar também sobre a necessidade de organização social dos trabalhadores e a relevância, né, sobretudo sobre a relevância dos movimentos sociais na resistência à precarização e na estruturação de perspectivas de futuro, ou seja, a importância do diálogo da sociedade, dos trabalhadores precarizados, com os poderes constituídos para estabelecer a resistência sob a forma, a precarização sob a forma de modificação da legislação para retirada de proteção social, mas não só isso, para a construção, para a projeção de um futuro em que o trabalho possa ser mais digno e não esse futuro que se apresenta como inexorável de um trabalho cada vez menos protegido. Iniciando as falas, temos a professora Ana Virgínia Gomes. Eu vou dar uma lida bem em resumo no seu brilhante currículo. Ana Virgínia é professora do programa de pós-graduação em Direito Constitucional e do curso de Direito da Universidade de Fortaleza, com doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado na School of Industrial and Labor Relations da Cornell University. Ana Virgínia coordena o Núcleo de Estudos em Direito do Trabalho e Seguridade Social na Universidade de Fortaleza. Sua pesquisa atual trata de questões relacionadas ao direito sindical, trabalho precário e vulnerável e direitos fundamentais do trabalho. A professora é coautora do livro Catadores de Resíduos e População em Situação de Rua, Invisibilidade e Cidadania nas Ruas de Fortaleza, publicado em 2019. Ana, passo para você a palavra, agradecendo de antemão a sua participação e a possibilidade de discutir um tema tão pulsante e relevante. Pronto. Bem, bom dia. A felicidade está aqui com a Fernanda, a Valdete e o Alex, que é meu conterrâneo aqui de Fortaleza, e falando de um tema tão essencial quanto é o da informalidade. Então, eu vou começar tratando de um grupo específico de trabalhadores informais que eu estudo, que são os catadores. O Brasil coleta somente 1% dos resíduos que podem ser encaminhados para a reciclagem. Desses 1%, 90% é coletado pelos catadores. Esses trabalhadores são verdadeiros agentes ambientais, responsáveis pela limpeza das cidades, pela saúde coletiva e pela preservação do meio ambiente. No entanto, eles exercem a sua atividade de uma forma extremamente penosa, insalubre e perigosa. Ademais, como trabalhadores informais, acabam suportando de uma forma desproporcional os ônus, as consequências da devastação ambiental, em especial na questão dos resíduos. Por exemplo, os lixões e os aterros geralmente são nos bairros mais pobres, onde esses trabalhadores se encontram. Ou, pior ainda, eles trabalham dentro do lixão. Ou ainda, aqueles que trabalham nas ruas, coletando o que nós chamamos erroneamente de lixo, separando os resíduos dos rejeitos, e se expondo a todo tipo de perigo, material importante, doenças, e hoje o contágio da Covid. Ontem eu assisti a sessão sobre o trabalho doméstico, e ouvindo a Mirth Senata, ela falando do trabalho doméstico, ela disse que a branquitude se exime de qualquer responsabilidade em relação ao cuidado. Então, a família branca contrata uma trabalhadora doméstica negra e terceiriza todo o cuidado, as pessoas não se preocupam, né? Ela falando da situação terrível pela qual ela passou. A situação é igual à dos catadores. A branquitude, a sociedade mais rica dos condomínios,
não se preocupa nem de separar o rejeito do resíduo, o lixo molhado do seco, deixando, inclusive, esse trabalho de separar quando já está tudo misturado para aquele trabalhador informal que exerce a atividade sem nenhum tipo de proteção. Eu aprendi muito mais com os catadores do que qualquer contribuição que eu possa dar a eles. Uma coisa que eu aprendi, e é sobre isso que eu vou falar hoje, é a importância da organização coletiva, mesmo entre trabalhadores informais e muito pobres que enfrentam muitas dificuldades. O meu estudo, ele parte dessa pesquisa que eu realizo desde 2014, tentando desenvolver os seguintes pontos sobre a informalidade. Primeiro, principalmente agora, depois da pandemia do Covid, onde as condições de vida e trabalho dos trabalhadores informais ficaram ainda mais expostas, né, e ficou ainda mais exposta também que essa precariedade e vulnerabilidade é resultado da insuficiência de regras e políticas públicas. Então, é essencial que o direito do trabalho se torne um direito inclusivo, alcançando esses trabalhadores e oferecendo instrumentos para que eles consigam alcançar trabalhos em condições mais justas. Então, o direito do trabalho, ele tem que ser ampliado, primeiro. Segundo ponto, essa inclusão não pode partir da mesma idealização de um trabalhador que não faz parte que não explica toda a nossa realidade, como aconteceu no século passado, com o empregado formal, operário numa fábrica, que naquele momento dizia muito mais respeito a uma realidade europeia industrializada do que a nossa no início de um processo de industrialização. E aquela idealização resultou numa exclusão de trabalhadores em domicílio, trabalhadoras domésticas, trabalhadores nas ruas, trabalhadores rurais que faziam parte da realidade brasileira e foram excluídos da proteção do direito do trabalho, caíram na informalidade e, portanto, esquecidos. O direito do trabalho, então, ao adotar essa estratégia, acaba por excluir a informalidade e tem também a sua responsabilidade na formação dessa exclusão. Então, para tornarmos o direito do trabalho mais inclusivo, nós devemos conhecer quem é o nosso trabalhador informal, não simplesmente a partir das análises de autores europeus e da América do Norte, mas o nosso, da América Latina, no Brasil. Quem é esse trabalhador informal? Além dessa ampliação acerca do âmbito de proteção, o direito do trabalho também vai precisar de novos instrumentais dogmáticos, regulatórios e de uma nova visão sobre si mesmo, não mais como um sistema isolado, mas relacional. O direito do trabalho precisa se relacionar com o direito ambiental, precisa direito à saúde, o direito à moradia, tratar esse trabalhador como um indivíduo que enfrenta condições muito concretas em relação à sua condição social, a ser discriminado em razão do gênero, do sexo, da cor, em razão da relação desse trabalhador com a terra, com a natureza. Então, esses são os pontos que eu quero tratar aqui, e só finalizar essa introdução observando que o estudo do caso dos catadores mudou realmente a minha concepção sobre o direito do trabalho e abriu a porta para pensar a informalidade da perspectiva jurídica. Não a informalidade como que não é formal, como que não é legal, como que não é regulado, mas pelo que é um local de sobrevivência, de identidade, de realização e, ao mesmo tempo, de vulnerabilidades da maior parte da força global de trabalho. Os trabalhadores informais, como os catadores de resíduos, eles enfrentam já de cara, né, um duplo desafio para essa proteção legal. Primeiro, o reconhecimento da sua atividade como trabalhador. Então, não são vistos como trabalhadores. O catador estaciona o carro na calçada para ir no banheiro e, quando volta, o guarda levou o carro porque ele não é um trabalhador.
Então, o reconhecimento de que a sua atividade é um trabalho e o reconhecimento do seu direito a ter direitos como trabalhador. Então, é um duplo desafio. E somente a partir dessa ampliação a qual eu me referi, realmente é possível que esse desafio seja superado. Nós identificamos na doutrina, né, nos tribunais, duas estratégias que o direito do trabalho vem utilizando já, pensando nessa maior inclusão. Uma é reconhecer a relação de emprego para trabalhadores em relações de trabalho atípicas, que estão numa zona cinzenta, ampliada pela globalização, por políticas neoliberais, pelo trabalho de plataforma e por cadeias produtivas. Essa estratégia é importante e ela tem se refletido em decisões judiciais que reconhecem, por exemplo, os motoristas da Uber como trabalhadores com direitos trabalhistas ou como empregados. E no próprio Uber, por exemplo, na Inglaterra, que teve que reconhecer o GMB como um sindicato que representa os motoristas no Reino Unido. Mas essa estratégia ela não é suficiente, porque nem todos os trabalhadores informais estão nessa zona cinzenta. A segunda estratégia que eu identifico é afirmar que todos os trabalhadores, empregados ou não, têm direitos trabalhistas fundamentais. Embora existam direitos trabalhistas que não se enquadrem numa relação de trabalho autônoma, existem direitos que podem ser aplicados em qualquer relação de trabalho. Por exemplo, a liberdade de associação e negociação coletiva. Supiô, por exemplo, ele propõe círculos concêntricos de proteção laboral, não mais restritos ao contrato de emprego. A partir da proteção mais restrita ao empregado e intensa, até a mais ampla e essencial para todos aqueles que trabalham. Outros autores aí americanos, Goldman e Weil, eles também se utilizam dessa figura dos círculos concêntricos e propõem que certos direitos e proteções não devem ser vinculados a uma relação de emprego, mas ao próprio trabalho. Assim, o direito de ser remunerado pelo trabalho e pago um salário mínimo, de ser livre de discriminações e retaliações, o acesso a um ambiente de trabalho seguro e o direito de se associar e se engajar em atividades coletivas deve pertencer a todos os trabalhadores e não somente aos empregados. Em síntese, propõe-se não a redução dos direitos dos empregados, esses devem ser mantidos e fortalecidos, pois representam uma conquista histórica dos trabalhadores na construção de empregos de qualidade, mas sim que a todos os trabalhadores sejam assegurados direitos fundamentais, como o direito à não discriminação e o direito à liberdade sindical e à negociação coletiva. A construção do que nós denominamos direito do trabalho inclusivo deve iniciar por direitos que essencialmente podem ser assegurados a todos os trabalhadores, independentemente da forma como se trabalha, subordinado ou não, em relações triangulares, em cadeias de produção, na economia informal. Em países como o Brasil, que mantém seu sistema jurídico laboral fundado numa estrutura de poder colonial, na qual gênero, raça, terra exercem papéis predominantes na configuração tanto da informalidade quanto da formalidade, a nossa reflexão deve ser muito cuidadosa em se desapegar da produção acadêmica que vem do norte global, pois o trabalhador que está excluído da proteção do direito ao trabalho difere substancialmente da realidade desses países. O direito ao trabalho, no entanto, ainda oferece pouco dos seus instrumentos institucionais, como a liberdade sindical e a negociação coletiva, para trabalhadores informais ou autônomos. E essa democratização do trabalho informal é um caminho que nós observamos como essencial para que esses trabalhadores tenham acesso a uma transição justa para condições de trabalho mais protegidas. Esse déficit democrático reflete discriminações em razão da raça, do sexo
e da pobreza, e superá-lo requer esforço e criatividade. Para se tornar mais inclusivo, o direito do trabalho deve abraçar uma diversidade conceitual, voltada para a ideia de trabalhador que realmente capture todos que trabalham, formais, informais, típicos, atípicos, assalariados, não assalariados, empregados autônomos. Óbvio que essa diversidade vai criar consequências epistemológicas para o direito do trabalho, pois o pensamento dominante no direito do trabalho constrói seus conceitos, princípios, classificações, a partir de uma ideia insuficiente do trabalhador, de suas organizações coletivas e da própria negociação coletiva, como a professora Flávia Máximo também nos explica. A necessidade de uma legislação trabalhista mais inclusiva, de normas internacionais do trabalho mais inclusivas, vem ressurgindo no norte global, com a intensificação da precariedade e a fragmentação do trabalho no mundo pós-globalização. Mas, novamente, a discussão sobre o alcance dos direitos trabalhistas, incluindo liberdade de associação e direitos de negociação coletiva, não abrange a complexa realidade do trabalho informal na América Latina. No sul global, a informalidade não resulta apenas de processos de precarização mais recentes. É antiga e está impregnada de pobreza. Há também uma interseccionalidade de diferentes fatores, que eu já citei aqui, raça, gênero, terra, cidadania, na estrutura do mercado de trabalho e na divisão entre formal e informal. Esses trabalhadores tradicionalmente informais, que já eram bastante vulneráveis, agora enfrentam riscos adicionais ao seu sustento devido às mudanças trazidas pela globalização, por políticas neoliberais, novas tecnologias e mudanças climáticas. A composição da informalidade é diferente entre o Sul e o Norte. A Viego, analisando o relatório da OIT sobre informalidade de 2018, que traz o número de 60% da força global de trabalho está na economia informal, observa que no setor informal, o trabalho autônomo predomina absolutamente nos países em desenvolvimento, e não aquele trabalho que está naquela zona cinzenta. 79% dos trabalhadores informais são genuinamente autônomos. No Brasil, por volta de 53% dos trabalhadores na informalidade são autênticos autônomos. A maioria dos trabalhadores informais na América Latina são vendedores ambulantes, catadores de resíduos, trabalhadoras domésticas, por volta de 7 milhões, há muito mais trabalhadoras domésticas que motoristas de Uber, trabalhadores em domicílio, trabalhadores na agricultura de subsistência, pescadores. Os trabalhadores do Sul contam com estratégias de sobrevivência, de subsistência, que mesclam salários com várias fontes não salariais, desde muito antes do período da globalização. Nem todos são pobres, mas a maioria é vulnerável a cair na pobreza. A maioria deles é informal há gerações, como uma catadora que eu entrevistei, que várias delas eram bisavó e toda a família era catador, autônomo e informal. Nunca foram protegidos pela legislação trabalhista, nunca puderam se organizar coletivamente, nunca puderam se engajar em um processo de diálogo. Quando o direito do trabalho se restringe ao mercado de trabalho formal, ou quando discute seus novos limites para incluir formas atípicas de trabalho, típicas apenas no norte global, cega-se para a permanência dessas discriminações e as reforça. A lei não é neutra. É importante que desenvolvamos uma base conceitual para a inclusão de novos e antigos trabalhadores informais, alguns dos quais estão, inclusive, fora do mercado. Esses trabalhadores já conseguem se organizar e dialogar com agentes públicos e empresas, embora não tenham direitos trabalhistas, como o caso dos catadores de resíduos nos mostra. Os catadores criaram um movimento nacional, o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, promovendo a formação de associações e cooperativas,
e estabelecendo diálogo com o poder público sobre sistemas inclusivos de gestão de resíduos em muitas cidades. Se organizaram apesar dos obstáculos, falta de dinheiro, não reconhecimento de sua atividade como trabalho, não aceitação de sua legitimidade como trabalhador, e aqui as discriminações de cor, gênero, pobreza desempenham um papel importante, e falta de capacidade para acessar o mercado de forma competitiva, além da baixa qualificação. Quando eles se organizam, que a nossa pesquisa mostra, é que eles conseguem obter ganhos. Descobriu-se que os catadores de resíduos em associações e cooperativas desfrutam de melhores condições de vida e trabalho que catadores não organizados, apesar de que a lei não reconhece a eles o direito à liberdade sindical e à negociação coletiva. No direito internacional, nós já encontramos uma base normativa para o reconhecimento desse direito. A recomendação 204 da OIT sobre a transição da economia informal para formal estabelece como um dos seus princípios a liberdade sindical. As convenções da OIT 98 e 154 também reconhecem o direito à negociação coletiva para trabalhadores informais, inclusive autônomos. O Comitê de Liberdade Sindical, ao interpretar a Convenção 87 em várias decisões, reconhece o direito à liberdade sindical a autônomos e domésticos. E o Comitê de Peritos da OIT expressamente reconhece o direito à liberdade sindical dos trabalhadores autônomos, chamando a responsabilidade dos governos, em diálogo conjunto com esses trabalhadores, regular a concretização desse direito a partir das especificidades desse tipo de trabalhadores. Então, a questão não é mais se eles têm direito, eles têm, mas como concretizar esses direitos. Partindo da premissa que não há uma maneira certa dos trabalhadores se organizarem, mas sim uma variedade de trabalhos que requerem variedade de sindicalismo e negociação. Então, algumas das implicações do reconhecimento desse direito. Primeiro, para garantir que a sua voz será ouvida e contará, é importante que os trabalhadores informais e autônomos tenham a sua identidade de trabalhadores reconhecida e suas condições de trabalho tenham visibilidade. Os governos devem assegurar que as suas associações façam parte de mecanismos participativos tripartites ou bilaterais, quando não há empregador. Ademais, a necessidade de apoio gerencial e financeiro no caso de alguns grupos de trabalhadores informais. Para garantir seus direitos de organização, é importante que as políticas e regulações reconheçam que o que chamamos de economia informal é extremamente heterogênea e que esses trabalhadores já vêm se organizando de diferentes formas, associações, às vezes também informais, cooperativas, ONGs, coletivos, movimentos. E que, no tocante à negociação coletiva, há diferentes formas e funções que ela pode exercer: consulta, informação, lobby para reformas legais, negociação de direitos com governos e empresas. Reconhece o papel predominante do sindicato como protagonista da organização coletiva dos trabalhadores, mas a experiência observando esses trabalhadores nos mostra que já vem acontecendo formas distintas de organização coletiva. O argumento pretensamente absoluto que esses trabalhadores não se organizam ou não podem ser organizados possivelmente resulta mais do olhar do direito do trabalho, que busca a mesma institucionalidade do sindicato na realidade do trabalho informal. Há dificuldades que esses trabalhadores encontram, mas as iniciativas de organização coletiva possibilitam-se a melhoria das suas condições de vida e trabalho. Por fim, eu vou citar só uma notícia que saiu ontem sobre os trabalhadores de rua em Nova York, que se organizaram coletivamente e conseguiram que a prefeitura reconhecesse mais 4.000 autorizações de pontos de venda de comida nas ruas. E aí eu faço um paralelo com o que aconteceu há 2 semanas aqui em Fortaleza, quando um trabalhador, numa feira de ambulante de confecção de vestuário, foi assassinado pela guarda municipal, que estava tentando tirar os trabalhadores da rua. Então, quando estão organizados coletivamente, quando tem a sua voz reconhecida, esse já é um passo no caminho dessa transição para melhores trabalhos. Então, vou finalizar por aqui. Muito obrigada.
Ana Virgínia, nós agradecemos pela fala tão elucidativa. Eu acho que a Fernanda está fora do ar, Claudete. Não sei se você quer já ir começando. Não, eu estou ouvindo. Olá. Fernanda. Você está? Porque a gente não pode te ver. Vocês conseguem me ver agora, me ouvir? Sim. Sim. Bem, eu estava agradecendo pela fala, Ana Virgínia, e fiquei muito bem impressionada com a abrangência e a profundidade das reflexões que você e o seu grupo de pesquisa vem estruturando. E também me alegrei com o fato de que Fernanda? Nós estamos... Sim? Conseguem me ouvir? Sim, Fernanda. Sim, Fernanda, estamos lhe ouvindo. Nós estamos... Problema de... Será que a Ana não está ouvindo? Ana, está me ouvindo? Acho que ela não está. Talvez a conexão da professora Ana Virgínia. Sim. Bom, eu vou prosseguir. Ana, se houver alguma dificuldade, escreve no chat para eu conseguir visualizar. Mas o que eu dizia é que, assim, me alegra perceber que, mesmo sem que haja um diálogo institucional entre pesquisadores nas universidades brasileiras, um diálogo formal, portanto, existe um grupo muito significativo de pessoas que está pesquisando a partir de um recorte teórico e político de engajamento na defesa dos direitos de todos os trabalhadores de uma forma bem convergente, né? Na Universidade Federal, da qual parte de Pernambuco. Você está me ouvindo? Tem um pouquinho de alteração na voz, Ana, mas eu creio que tem alguma dificuldade na sua internet. Acho que está tudo bem com nós outros, né, aqui. Sim. Então, prosseguindo, para a gente não perder o fio da meada, existe sim uma convergência de pensamento em uma parte muito expressiva dos pesquisadores no Brasil. Ana é de Fortaleza, da Universidade do Ceará, eu sou da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente estuda de uma forma muito semelhante e comprometida com o resgate e a proteção dos direitos ligados ao trabalho. Valdete, eu vou pedir sua permissão, porque eu acredito que a estruturação dessa forma fica mais coerente, para passar a palavra para Alex, porque Alex é peça fundamental nos estudos que Ana traça e fala sobre, e vai poder falar com muita pertinência sobre a realidade desses trabalhadores. E acredito que a sua fala na sequência vai conectar essas duas falas com o aporte jurídico necessário para validá-las. Então, pois bem, então, Alex, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, ainda que virtualmente, e saiba que, para a gente que é professor, que vive, de certa forma, protegido pelas defesas naturais da academia, o contato com pessoas como você, que se comprometem com a organização das lutas, é fundamental para revigorar nosso trabalho, para dar sentido a ele. Então, passo a você a palavra. Pelo mesmo tempo, aproximadamente, que a professora Ana Virgínia palestrou, e estou aqui às ordens para qualquer dificuldade que vocês possam ter. Vamos lá. Muito obrigado, Fernanda. Em seu nome, quero dar um bom dia a todos e a todas, e dizer que é um prazer e um privilégio participar desse painel e compartilhar de algumas das experiências que eu tenho desde 2015, exercido aqui no estado do Ceará, e também percorrido diversos estados brasileiros e algumas capitais para discutir a política pública de inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis. Então, eu chego na Caritas Ceará, na missão de elaborar um plano, sou administrador de formação, com especialização em gestão financeira e controladoria, sempre atuei na área social e estava gerindo uma política pública com profissionais que trabalham com tecnologia de convivência com o semiárido, isso muito desafiador aqui na região nordeste do Brasil, e fui lançado o desafio de trabalhar com catadores de materiais recicláveis, especificamente para elaborar um plano de negócios para inserir esses profissionais dentro da cadeia produtiva da reciclagem, a partir de uma política pública estruturante do governo federal. E aí eu confesso para vocês, me permita só um parênteses, que foi uma das maiores experiências profissionais que até hoje eu carrego. Isso deixou de ser uma missão profissional e hoje virou uma missão de vida,
de estar pleiteando e ainda atuando diretamente com catadores de materiais recicláveis. E nessa caminhada eu conheci a professora Ana Virgínia, com essa mente brilhante, que tem colaborado conosco, né, nas reflexões de como é que a gente efetivamente consegue garantir os direitos desses profissionais que vivem hoje em condições insalubres, em condições precárias de trabalho, com todos os seus direitos negados, e como é que a gente avança enquanto política pública. Eu sempre costumo fazer uma analogia que o trabalho do catador de material reciclável hoje, ele é o modelo de escravidão do século XXI. Porque as condições de trabalho análogas que eles sofrem hoje é absurdo e é caracterizado de forma muito natural pela sociedade e também pelos governos enquanto política pública. Recentemente, aqui em Fortaleza, foi implementada uma política pública para eliminar os pontos de entulhos e grandes volumosos na cidade de Fortaleza. E aí, se você entra no site oficial, há uma verdadeira propaganda porque uma pessoa de um determinado bairro periférico, ele consegue transportar até 400 quilos de peso. Isso é uma violência absurda e tremenda, levando em consideração que a CLT garante que uma pessoa adulta, com a sua estrutura óssea formada, ela só tem capacidade de carga de 60 quilos. E você utilizar isso como propaganda de 400, ou é ignorância, ou é falta de conhecimento, ou é, na verdade, naturalizar um processo exploratório de trabalho. Levando em consideração que a concessionária que trabalha para fazer a coleta desse resíduo, ela chega a um valor de quase R$ 39,00 por quilo, porque o material é pelo peso. Hoje está no formato mais contratual. Mas esse profissional que eu mencionei, ele recebe por quilo. Então, para cada quilo de entulho, que ele chega até a um ponto de destinação e é pesado, ele recebe 2 centavos por cada quilo de material pesado. Então, isso é um absurdo, você naturalizar essas condições de trabalho, que aí a professora Ana Virgínia consegue transcorrer muito bem, que isso não é possível mais aceitar. E os catadores de materiais recicláveis, eles já estão dentro hoje de todas as políticas públicas, do ponto de vista dos aspectos legais, desde a Lei de Saneamento Básico de 2017, que foi atualizada em 2020, quando você pega a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305/2010, você vai perceber de uma ponta a outra que lá fala sobre a emancipação econômica dos catadores e a inclusão social. Então, quando o meu grande laboratório foi às associações e cooperativas e num segmento de catadores que até então era invisibilizado pelas políticas públicas, que são os catadores autônomos e os catadores de lixão. Então, eu percorri o estado do Ceará, né, durante 30 meses, 184 municípios, para fazer o mapeamento e diagnóstico desses profissionais, para que a gente pudesse minimamente começar um processo de organização para depois discutir um plano de negócio sustentável para fazer a inclusão socioeconômica desses profissionais na cadeia produtiva da reciclagem. O que me chama a atenção são as tecnologias de você conseguir, por exemplo, chegar no lixão de qualquer local do Brasil hoje e você fazer um estudo gravimétrico e você conseguir identificar quantos por cento são de resíduo orgânico, quantos por cento são de plástico, quantos por cento são de ferrose, quantos por cento são de resíduos contaminados, mas você não consegue hoje fazer uma análise ou um recorte do perfil desses profissionais que estão nessas condições análogas de trabalho. Você não sabe qual é o perfil dos catadores hoje do Brasil, de forma exata e quanto ciência, do ponto de vista da pesquisa, de identificar esses profissionais para nortear uma política pública. Infelizmente, quando eu cheguei nesse trabalho e vi aquelas condições insalubres, precárias de trabalho, as pessoas extremamente vulneráveis, a todo tipo e qualquer de contaminação dentro daqueles espaços, seja de associação, cooperativa ou lixão, eu percebi, fiz uma reflexão com os demais membros da equipe que era necessário e urgente, antes de elaborar o plano de negócio, a gente elaborar um plano de gestão participativa e um plano de mudança das legislações. Porque até então nós tínhamos aí editais públicos, né, de órgãos federais e de órgãos estaduais, que impossibilitava a participação de associações e cooperativas, por exemplo, para aquisição de equipamentos de processamento de resíduos. Porque uma coisa é você estar hoje comercializando o papelão solto a 3 centavos, que está o preço de mercado, porque houve uma queda muito significativa, do que você, por exemplo, prensar esse mesmo material e vender ele hoje por 40 centavos. Então, há um disparate de preço muito grande. O problema é que as associações e cooperativas, pela própria burocracia dos editais, não possibilitavam esses profissionais terem acesso a esses equipamentos que era custeado com o poder público. Ou seja, quando o edital ele era elaborado, ele não pensava, por exemplo, que estava preconizado tanto na política federal,
e os estados nas políticas estaduais e os municípios dentro dos seus planos de gerenciamento integrado de resíduos para fazer a inclusão social desses profissionais. Aí hoje a argumentação que o poder público utiliza é que os profissionais da catação não estão organizados ou não têm capacidade de fazer o gerenciamento dos resíduos sólidos recicláveis e, consequentemente, não conseguem executar a coleta seletiva nos municípios. Mas essa responsabilidade não são dos catadores, isso é uma responsabilidade de uma política pública dos governos. E aí a legislação é muito clara em dizer que os governos têm que subsidiar, que os governos têm que trabalhar esses profissionais, porque hoje ninguém se qualifica para ser catador. Você tornou-se catador porque se negou-se todos os seus direitos para trás e você está naquela condição de sobrevivência. Então, hoje, quem está nessa condição de trabalho é porque precisa sobreviver. De forma exploratória, é o único formato que eles têm para manterem suas famílias e a sua dignidade. Hoje, a cadeia produtiva da reciclagem ela é tão injusta, de uma forma, que a própria professora Ana Virgínia fez essa menção. Alô? Alex, voltou. Pronto. A própria professora Ana Virgínia fez essa menção, que 90% hoje dos materiais recicláveis que chegam dentro da cadeia produtiva, que são processados e transformados pelas grandes indústrias, ela advém da mão dos catadores de materiais recicláveis. A vantagem é que aqui no estado do Ceará nós temos essa informação sistematizada pela própria Federação das Indústrias, que em 2016 ela fez o Anuário da Reciclagem e faz esse apontamento. Então é interessante que os próprios industriais dizem a matéria-prima transformada que nos gera todo esse lucro advém de fato da mão dos trabalhadores da reciclagem. E aí quando você pega o faturamento da indústria, que chega a fatura de milhões de reais, os catadores estão recebendo hoje 1/4 de um salário mínimo, né? O último levantamento, pela precariedade da pandemia principalmente, houve uma queda significativa no preço da comercialização dos resíduos. Esses profissionais estavam recebendo entre R$ 464 reais e R$ 600 reais, era o máximo que eles estavam recebendo como receita mensal, né? Aí quando você pega, por exemplo, o dado da Abripet, você percebe que a indústria do plástico, a cada ano, os grandes produtores estão colocando mais plástico no planeta, isso há uma crescente significativa. Você percebe que os dados de emprego e número de indústrias processadoras há uma leve redução de um ano para outro, 2019, mas você percebe que o faturamento aumentou de 2,3 para 2,5 milhões de reais. Então, ou seja, a indústria consegue ainda ter muito lucro sobre as condições de exploração da mão de obra muito precária, inclusive para chegar esse material, 90% que chega nas indústrias, que sai da mão do catador, ele passa por N atravessadores até chegar lá na ponta, né? Até chegar lá na indústria, que é o que a gente não consegue. Se não houver uma política pública estruturante, nunca que nós iremos conseguir, quanto associações e cooperativas de catadores, deixar dentro de um padrão que a indústria exige para que, de fato, eles possam receber esses materiais. Porque não tem prensa, porque não tem estrutura física, porque não tem espaço para armazenamento, porque não tem capital de giro, porque não tem acesso a crédito por parte dos bancos públicos, porque não tem política pública estruturante, por vários fatores. E um ponto importante que a gente considerou na construção do plano de negócio sustentável foi que era necessário a gente fortalecer a organização associativa desses profissionais, porque as associações e grupos produtivos eles existiam, mas não tinha nenhuma formalidade, né? Hoje as pessoas acham que é só gerar um simples CNPJ para você ser uma associação e cooperativa. Existe todo um arcabouço burocrático, inclusive de tributação, sobre esses profissionais e sobre essas associações e cooperativas. Especificamente aqui em Fortaleza, né, os catadores pagavam, por exemplo, além do alvará de funcionamento, eles pagavam a licença ambiental. Você está fazendo, você recebeu 1 centavo do poder público, uma benfeitoria para o meio ambiente, para a cidade, mas mesmo assim você é taxado pelo serviço que você faz. Então a gente começou aí diversas articulações no âmbito municipal e estadual, primeiro para mudar as legislações, para depois a gente tratar especificamente da inclusão socioeconômica desses profissionais. E percebemos que a gente precisava também, a partir dessa organização, fazer incidência política, porque nós tínhamos uma política de 2010, que era a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas nós não tínhamos uma política estadual. E a argumentação dos gestores públicos era o seguinte: não, a política nacional ela é sugestiva, ela não nos obriga. Pelo contrário, a legislação ela é impositiva, porque ela descentraliza, ela vem do governo federal para ser aplicada nos estados e municípios.
O que a legislação diz é o seguinte: você vai ter que criar suas legislações estadual e municipal apenas para regulamentar a sua atuação de gerenciamento de resíduos conforme a política nacional. Até porque tem um plano já elaborado para os próximos 20 anos a ser revisado a cada 4 anos. E aí a gente fez uma incidência, inclusive os catadores protagonizando esse processo, colaborando na construção da legislação, que até então era surreal isso, você reunir grupo de catadores para pensar uma política pública. E aqui no estado do Ceará a gente fez essa entrega formal na Assembleia Legislativa, um grupo de catadores entregando ao governador a proposta da política estadual de resíduos sólidos. E lá tem uma grande conquista, né? Que ficou pejorativo a expressão dentro da lei, mas o que os catadores desejavam naquele momento, um grupo associativo e cooperado, era que o poder público remunerasse esses profissionais enquanto serviço prestado. E aí, para ficar bonito dentro da lei, os parlamentares aprovaram como auxílio catador. E a gente sempre enfatizou de que nós não precisamos de auxílio, nós precisamos ser reconhecidos enquanto profissionais da catação, que coleta, tria e processa recicláveis, colaborando com a limpeza da cidade, colaborando com o meio ambiente. Mas ficou essa expressão dentro da lei, nunca foi regulamentado, estou falando do ano de 2016, e só para encerrar minha fala, quando chega em 2020, a gente vive a crise da pandemia da Covid-19, os catadores totalmente visibilizados, eles não são pensados em nenhuma política pública. Você vai ter os motoristas de aplicativos, permissionários do Beco da Poeira, que é um comércio de rua aqui na cidade de Fortaleza, você vai ter os mototaxistas, você vai ter todo tipo de profissional autônomo sendo beneficiado com as políticas públicas, mas catadores nem chegaram a cogitar incluí-los dentro de um benefício diante de uma situação de calamidade pública de saúde que a gente estava vivendo. Então, a partir daquele momento, em 2020, com muita articulação, a gente consegue aprovar primeiro um projeto na Câmara Municipal de Fortaleza para garantir um auxílio de subsistência para esses profissionais, e dialogando com os vereadores, a gente chegou à conclusão que não era mais necessário fazer apenas na cidade, mas tínhamos que levar para o Estado. E aí foi uma grande conquista, porque o governador do estado do Ceará acatou o projeto, garantiu auxílio temporário, auxílio emergencial para catadores de junho a dezembro de 2020. Quando foi em dezembro de 2020, essa conquista, que era apenas paliativa, ela torna-se uma política pública permanente. Então, essa conquista se deu por articulação desses profissionais que, de forma associada e cooperada, se organizaram, fizeram incidência junto às câmaras legislativas, e hoje nós temos uma política pública permanente. Inclusive, neste exato momento, 1.483 catadores de todo o estado do Ceará estão hoje sendo remunerados por serviço prestado reconhecido por uma lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa. Atualmente, as condições ainda são muito precárias dentro desses espaços. Nós temos um modelo de coleta seletiva que não funciona. Eu acho que a nível de Brasil ainda é muito precário você ter uma experiência exitosa de uma cidade que implementou a coleta seletiva com inclusão socioeconômica de catadores. E, para minha surpresa, o dado da professora Ana Virgínia, que apenas 1% é reciclável no Brasil, e eu estava estudando agora o plano plurianual da cidade de Fortaleza, que vai reger as políticas para os próximos 4 anos, 2022 e 2025. E lá traz um dado sem a fonte, que aqui se coleta e se recicla 3% dos resíduos que a cidade produz. Esse é o grande dilema, né? Assim que os dados e as informações, elas são colocadas para a sociedade sem nenhum tipo de evidência. A realidade hoje é que nós temos aí uma política, sim, de coleta seletiva funcionando dentro da cidade, mas nós não temos a inclusão socioeconômica desses profissionais. Mais do que nunca é necessário a gente reconhecer os profissionais da catação como trabalhadores dignos de direito. Esses direitos já estão garantidos na Constituição Federal, estão dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estão dentro da Política Estadual de Resíduos Sólidos. O que a gente precisa é que os governos ouçam a ciência, que os governos ouçam os pesquisadores, que os governos ouçam as universidades, porque já está aí mencionado pela professora Ana Cristina que esses profissionais ele têm liberdade sindical, sim, de organização, está lá na OIT 204, e é necessário que o poder público faça essa interação para que, de fato, a gente consiga implementar uma coleta seletiva que seja bom para o meio ambiente, que consiga garantir minimamente o direito desses profissionais. Porque se hoje o catador que pega um resíduo contaminado está provado que dentro do papelão, do plástico, do metal, o coronavírus fica por bastante tempo, mas a gente tem aí outros tipos de doença que ficam dentro desses materiais que a gente negligenciou ou esqueceu.
A urina do rato, por exemplo, quando você tem vários resíduos recicláveis e você deixa estocado dentro de um espaço, sem nenhuma desratização dentro daquela associação ou cooperativa, ele vai virar lixo. E se o rato passa, ele urina, você vai pegar uma leptospirose. Então, tem diversos outros tipos de doença que esses profissionais estão sujeitos a serem contaminados. Então, garantir a dignidade dessas pessoas, eu acho que ela é uma responsabilidade da sociedade, das universidades e também do poder público. Obrigado, gente. Obrigada também, Alex, pela brilhante fala, né, com conexões muito importantes com a fala da professora Ana Virgínia. Quando você falou sobre a demora na legitimação do trabalho dos catadores, eu me lembrei de um artigo já muito conhecido por nós aqui da Universidade Federal de Pernambuco, do professor Luciano Oliveira, que ele pergunta, ironicamente, os excluídos existem? Então, assim, existe um esforço da sociedade capitalista em apagar a existência dessas pessoas pela dor e pelo incômodo que elas causam, né? E esse incômodo, ele é potencialmente perigoso, né? Esse incômodo, ele é um móvel para a reação das pessoas. Então, fingir que elas não existem é uma estratégia de imposição de poder. Por outro lado, lembrei também da minha filha. Aqui em Recife, nós temos lidado com muitas pessoas com cartazes na mão. Estou passando fome, me ajude. Então, em cada sinal. Ela tem 7 anos. Recentemente, ela viu com uma criança no colo, aí ela correu, soltou-se do cinto e foi para baixo do banco do carro de trás, dizendo, eu não aguento, mas é isso, né? E aí eu me lembrei disso, assim, a gente vai neutralizando a dor. A lucidez no capitalismo, ela é dolorosa, e a gente, para crescer e se desenvolver, neutraliza a dor e se desconecta das lutas dessas pessoas invisibilizadas. E isso é artificial, né? A gente se molda no nosso para sobreviver e para se pacificar, a gente se molda como seres individualistas e a gente se molda molda a nossa visão para enxergar só o que a gente quer. E a criança, como ainda não tem esse trabalho de docilização, ela sofre. Então, visibilizar essa luta, visibilizar essa dor é importantíssimo para a gente começar a articular as estratégias de resistência e de expansão da cidadania. Entre elas, a luta pela formalização do trabalho, tema sobre o qual a professora Valdete vai agora discorrer. Valdete, que é doutora em Direito do Trabalho pela USP, pós-doutora em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, professora de Direito do Trabalho na URGS, coordenadora do curso do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juíza do trabalho do TRT da 4ª Região, membro da IPEATRA, da ALJT e da AAL, autora de vários livros, como, por exemplo, Elementos para o Uso Transgressor do Direito do Trabalho e a Perda do Emprego no Brasil. Valdete, passo a você a palavra, já na expectativa de muito aprendizado. Obrigada, Fernanda. Incrível, assim, as colocações da Ana e do Alex e a tua fala, a tua última fala. Eu pensei muito sobre o que dizer, né, num painel como esse, num evento dessa importância, e sou muito grata, inclusive, ao convite da Flávia para participar desse movimento mundial pela democratização do trabalho. E as minhas reflexões, Fernanda, foram para vários lados, pensando no título desse painel, a formalização do trabalho, porque democratizar o trabalho numa sociedade capitalista passa por formalizá-lo, né? A gente não tem muito como escapar disso. Mas aí eu escuto a Ana e escuto o Alex, a realidade dos catadores. A realidade do norte do Brasil é muito parecida com a do sul do Brasil. Eu falo aqui de Porto Alegre, aqui também, Fernanda, existem pessoas pedindo alimentos em praticamente todos os sinais das cidades maiores, pessoas com criança no colo, pessoas buscando alimento no lixo. E aí eu fico pensando o quanto a gente está distante de uma possibilidade de democracia dentro daquele parâmetro liberal mesmo da democracia, né? E a gente pensa a formalização do trabalho dentro desse parâmetro, porque, afinal de contas, é nesse mundo que nós vivemos. E isso é importante, é extremamente importante, mas também não nos demite da necessidade de refletir sobre que democracia é essa, especialmente num país como o Brasil. A gente está aqui falando num espaço de debate que abrange outras realidades de outros países, mas no nosso país, e a Ana
fez questão de colocar, eu tenho absoluta concordância com ela muito, né? Essa questão de pensar a partir da nossa realidade, não a partir de uma realidade dada, de uma realidade eurocêntrica, de uma realidade que nunca foi a nossa. No nosso país, a gente tem vivido um descompromisso com a democracia que é histórico e que não muda com a Constituição de 88. Então, quando a gente pensa em democratizar o trabalho, em formalizar ou na importância da formalização do trabalho, a gente pensa a partir de uma realidade em que os direitos trabalhistas nunca foram respeitados. E aí o Alex traz a experiência, a Ana também, dos catadores, e a gente e eu já me remeto a tantos outros nichos onde o direito do trabalho nunca entrou. Das trabalhadoras em estética, por exemplo, cuja invisibilidade é diferente. Elas não estão à margem como os catadores, mas elas estão dentro de um espaço de trabalho absolutamente passível de ser formalizado, no qual o direito do trabalho simplesmente nunca conseguiu ingressar. E esse é um ambiente que eu sempre trago como exemplo, Fernanda, porque me parece que é muito simbólico daqueles marcadores de que a Ana falava, né? Da questão da classe, mas também da questão do gênero, também a questão da raça, porque são mulheres, são ambientes onde trabalham sobretudo mulheres, a maioria mulheres negras, e são ambientes frequentados, na sua maioria, por mulheres, maioria mulheres brancas, onde essa ausência do Estado, onde essa absoluta negativa de formalização dos direitos não é sequer questionada. Ao contrário, né? A gente tem uma história inteira em que essas mulheres trabalham absolutamente à margem e quando o Estado aparece para formalizar a fraude, com a lei recente, mas anterior ao golpe de 2016, é importante dizer isso, determinando uma parceria entre aquelas mulheres que estão ali vendendo a sua força de trabalho dentro das estéticas e a dona, né, que geralmente é uma mulher, a dona desse estabelecimento, quando na verdade nós temos ali vínculos de emprego típicos. O que eu quero dizer com isso? Que o direito do trabalho no Brasil, historicamente, não alcança determinadas classes de trabalhadoras e trabalhadores, e aí a questão que a Virgínia coloca na fala dela me parece que é central, a importância da formalização desse trabalho, que não vai mudar essa estrutura, porque nós precisamos ter isso também bem presente, me parece. Quanto mais eu penso sobre isso, mais eu me convenço de que nós precisamos ter em mente que o fato de que a democracia no Brasil não cumpre as suas promessas tem ligação muito íntima e profunda com o modelo de sociedade em que nós vivemos. Não há como cumprir as promessas, por exemplo, da Constituição de 88, quando diz que nós devemos ser uma sociedade que preserva a dignidade de todas as pessoas, que está fundada na valorização social do trabalho, que tenha na economia, ou que a economia deve ser determinada pelos ditames da justiça social, numa sociedade em que até o alimento precisa ser comprado. Numa sociedade cujo modelo de organização social é essa troca de trabalho por capital. As pessoas precisam trabalhar para sobreviver porque absolutamente tudo é comprado através do dinheiro que, como regra, a maioria das pessoas só obtém se trabalhar, só obtém através do salário. Então, não há, talvez, como pensar uma efetiva democratização do trabalho sem pensar um novo modelo de sociedade, sem alterar radicalmente essa estrutura em que nós precisamos e somos construídos para isso, né? Nós somos forjados para crescer e passar toda a nossa vida adulta trocando trabalho por capital e adquirindo produtos necessários à nossa sobrevivência através daquilo que nós ganhamos com o salário. Nessa lógica, não vai haver nunca igualdade. Talvez a democracia realmente nunca atinja a maioria das pessoas que vivem do trabalho. Em sociedades como a nossa, sociedades que ainda são marcadas e atravessadas por outras questões, como a questão colonial, que faz com que o trabalho no Brasil tenha uma visão, seja encarado, seja culturalmente concebido de forma diferente. Basta pensarmos que no Brasil trabalhar é quase um ato de benevolência de quem toma o trabalho. E eu, na Justiça do Trabalho, Fernanda, Ana e Alex, escuto isso praticamente de forma diária. Não a indignação de quem está buscando seus direitos na Justiça do Trabalho porque não foi formalizado, mas a sincera indignação de quem está sendo demandado, que vê na demanda judicial um ato de desaforo, de ingratidão. Isso tem tudo a ver com a nossa herança colonial, com a nossa herança escravista. Porque as pessoas precisam ser gratas por ter trabalho, mesmo que seja um trabalho informal, mesmo que seja um trabalho, como dizia o Alex, em situação análoga de escravo. E é por isso que o direito do trabalho não consegue entrar
em tantos nichos em que essa troca é feita, e aí a minha compreensão disso essa troca é feita nos moldes que estão lá concebidos na Constituição de 88. A Constituição de 88 diz que há um direito fundamental à relação de emprego. Esse é o molde, esse é o modelo jurídico. Esse modelo jurídico, na minha compreensão, não vem porque nós importamos um direito do trabalho, não vem apenas porque nós importamos um direito do trabalho europeu, ou porque nós estamos presos a uma realidade de capitalismo industrial em que nós tínhamos como o ideal do trabalhador dentro dessa relação jurídica, o operário que entra na fábrica no horário certo, que faz o intervalo no horário certo e que encerra a sua jornada sempre no mesmo horário. Não, esse modelo vem porque esse é um modelo de segurança. E essa é a promessa da modernidade. A maior promessa da modernidade é a igualdade e a segurança. Não há mais senhor e escravo, não há mais servo e senhor, todos somos iguais, supostamente, perante a lei, e temos no Estado esse elemento, né, essa criação de convívio social que vai nos garantir um mínimo de segurança para vivermos com decência, para podermos criar nossos filhos, estudar, contemplar a natureza, refletir, construir teses e interagir com todos os seres com os quais nós convivemos. Essa é a grande promessa da modernidade. Então, o modelo relação de emprego que está garantido na nossa ordem jurídica no Brasil de forma muito clara como um direito fundamental a partir de 88, que é a relação de emprego, aquele direito fundamental que está lá no inciso 1 do artigo 7º, que está definido nos artigos 2º e 3º da CLT, não é apenas um modelo importado ou engessado de regulação jurídica da troca entre capital e trabalho. É um modelo que garante um mínimo de segurança. Por que não lutar por esse modelo, portanto? Veja, eu ouvi o Alex falando sobre os catadores de resíduos e a normatividade, a formalização que eles alcançaram, que foi uma conquista, não nego isso, mas organizar-se sob a forma de cooperativa. E nós sabemos o que é uma cooperativa de prestação de serviços. É uma fraude à relação de emprego. Essas pessoas não tinham que ser falsos cooperados, porque elas não estão se organizando para colocar no mercado a sua força de trabalho em situação melhor do que aquela que teriam caso fossem contratadas por um terceiro. Não, são pessoas vendendo sua força de trabalho para empresas, para entes públicos ou para empresas privadas, e a sua força de trabalho reverte lucro para esses empreendimentos lato sensu, mesmo que seja para o poder público. O Alex dizia, a Ana também, é uma atividade essencial, inclusive, para a manutenção da vida. Se não houver reciclagem de lixo, nós sabemos o que acontece com a natureza, ou seja, com a vida de todos nós. É uma atividade essencial, portanto, que não merece do Estado, entre aspas, né, a mesma formalização que outras, porque a ela é reservada essa condição de cooperativa com grandes dificuldades, algumas delas o Alex colocou. A lei da cooperativa de prestação de serviço engessa a atuação desses catadores em várias medidas, dificultando, inclusive, com que eles realizem o seu trabalho de uma forma um pouco mais decente. Quer dizer, quando a gente fala de formalização do trabalho, me parece, a gente precisa ter um horizonte que já é um horizonte limitado, porque, repito, o modelo de sociedade em que nós vivemos não garante inclusão para todos, ao contrário, ele se fundamenta na exclusão, ele precisa de excluídos para continuar, para que seu metabolismo continue se desenvolvendo. Então, se nós estamos dentro de um modelo que nós já sabemos que segrega e exclui, e que no nosso país, concretamente, tem determinado uma exclusão cada vez maior de pessoas, chegando a um nível de quase 20 milhões de miseráveis, ou seja, de pessoas sem segurança alimentar, de pessoas que não têm 3 refeições por dia. Me parece que o mínimo que nós precisamos lutar é que essa formalização seja formalização nos moldes da Constituição. Por que não vínculo de emprego? Sim, vínculo de emprego para manicure, vínculo de emprego para o catador, vínculo de emprego para o motorista que trabalha por aplicativo, e nem que nós tenhamos, talvez, que redefinir aquilo que nós, na prática, compreendemos como vínculo de emprego. E aí eu concordo em absoluto com as reflexões que a Ana traz. A forma como a gente materializa o vínculo de emprego, inclusive através do Estado, quando vem ser chamado a dizer se uma relação jurídica é ou não vínculo de emprego, é problemática, porque nós continuamos apegados a esse modelo industrial. Mas não é isso que a legislação diz. Veja, quando a gente fala em formalização e a gente vai ler o inciso 1 do artigo 7º, o artigo 2º e 3º da CLT, não é isso que eles dizem. O
que eles dizem é que se alguém trabalha por conta alheia, se há alguém que organiza e assume os riscos da atividade, se há um outro sujeito, pessoa física, que está ali vendendo a sua força de trabalho de forma dependente, o que existe é vínculo de emprego. E a minha convicção é de que a nossa luta imediata, que precisa ser, sem dúvida nenhuma, mesmo para nós que estamos dentro do ambiente do direito, precisa ser uma luta de superação desse modelo de sociedade que não serve, que já deu sinais de que não serve porque permite que as pessoas continuem tendo cada vez um número maior de pessoas nesses sinais pedindo comida, né, Fernanda? Não serve porque destrói a natureza, não serve porque não dá conta da complexidade da nossa vida, não serve porque coloca o ser humano como um ser supremo diante de outros seres com os quais nós precisamos conviver, sob pena de não termos mais espaço de vida, porque estamos destruindo essas outras formas de vida com as quais nós precisamos nos relacionar. Apesar dessa luta para a superação desse sistema que não serve, me parece que existe uma luta mais imediata ainda, sobretudo para quem atua diretamente com o direito e especialmente com o direito do trabalho, que é pela formalização. Então, e essa formalização, que para mim é a reivindicação do vínculo de emprego ressignificado, recuperado lá na sua raiz, né, desses autores latino-americanos que construíram essa ideia de um direito social necessário inclusive para a manutenção do sistema, um direito social que permita que as pessoas não adoeçam e não morram de forma precoce pela exaustão no trabalho, que tenham no trabalho a possibilidade de obter condições de se alimentar e de morar de forma decente. Esse vínculo de emprego precisa ser ressignificado. Mas aí existe um outro ponto que me parece fundamental de nós discutirmos quando falamos na formalização, que é, não adianta reconhecermos vínculo de emprego aos catadores e superarmos, por exemplo, essa ideia de que eles são cooperados e buscar uma formalização efetivamente constitucional para esse e para os outros nichos de trabalho, se nós não tivermos efetividade nessa normatividade jurídica. Não adianta a lei. E aí a gente sabe, porque a gente olha para esses trabalhadores e trabalhadoras que são precarizados porque estão na informalidade, mas se a gente desvia o olhar e vai olhar para aqueles trabalhadores que têm o direito à formalização, nós vemos também pessoas trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, em pé, sem condições adequadas de trabalho, sem uma remuneração decente, agora, durante a pandemia, sendo despedidas sem nenhum direito pago, sob alegações de justa causa absolutamente precárias, simplesmente para poder postergar o momento de pagamento desses direitos, ou seja, também as trabalhadoras e trabalhadores supostamente formalizados não estão tendo seus direitos reconhecidos. E aí é que eu trago a reflexão esse segundo momento. É preciso reivindicar o vínculo de emprego para todos esses trabalhadores e trabalhadoras, mas é preciso um Estado que faça valer esses direitos, afinal, essa é a nossa fórmula de convívio social. É nisso que a gente ainda aposta, né? Num Estado que produz a lei e que depois garante que essa lei seja cumprida. E aí, Fernando, eu quero trazer, sobretudo, o que tem acontecido no direito do trabalho no Brasil em relação à vedação de acesso à justiça. Quer dizer, nós temos um grande número de trabalhadoras e trabalhadores na informalidade, nós temos trabalhadores formais cujos direitos não são respeitados e um Estado que está se demitindo da sua função de fazer valer esses direitos. E isso não acontece apenas com a Lei 13.467, com a chamada reforma trabalhista, mas talvez essa lei explicite, deixe muito claro, né, essa posição, essa postura do Estado, eu não estou nem falando de um governo, estou falando de uma postura do Estado, de não atuar para coibir ou para prevenir esse desrespeito aos direitos trabalhistas. Fica muito claro com a Lei 13.467, porque ela autoriza que trabalhador e trabalhadora pobres, miseráveis, assim considerados pelo Estado, sejam de igual modo condenados a pagar custas do processo, honorários de advogado, honorários de perito. E com isso faz com que essas pessoas simplesmente não estejam mais com disposição ou com a coragem, porque no Brasil ajuizar uma ação trabalhista é um ato de coragem, que elas não tenham mais a coragem de ir até o Poder Judiciário Trabalhista para discutir os seus direitos. Então, a informalidade acaba prevalecendo e a precarização de quem é formalizado acaba prevalecendo, porque nós estamos diante de um Estado que não só através dessa condenação, né, eu poderia falar também da questão do estímulo à conciliação a qualquer preço na Justiça do Trabalho, da prática criada na Justiça do Trabalho, de uma pretensa
quitação geral de contrato quando se faz acordo, tanto judicial quanto extrajudicial, ou seja, de uma impossibilidade dessas trabalhadoras e trabalhadores voltarem ao Estado para discutir outras questões que possam haver em razão daquela relação material, o Estado fechando essa porta, desestimulando que esses conflitos sejam trazidos para o escrutínio do Poder Judiciário, acaba fazendo com que a formalidade e a informalidade se encontrem na precariedade. Então, veja como o nosso problema é profundo. Nós precisamos trazer uma gama muito grande de trabalhadoras e trabalhadores para dentro da regulação estatal, porque é isso que nós temos hoje para garantir que essas pessoas comam, morem, vivam com o mínimo de decência, e isso é grave, e isso concretamente afeta o cotidiano dessas pessoas, então é importante. Nós precisamos lutar para ter um Estado que efetivamente dê conta dessas agressões e responda de forma efetiva a essas agressões aos direitos trabalhistas, assim, fazendo com que esses direitos sejam mais do que uma simples previsão numa norma jurídica, e num horizonte mais ampliado, Fernanda, Ana e Alex, nós precisamos brigar seriamente para alterar essa forma de circulação de afetos e de riquezas que nós temos hoje no nosso país, porque não está funcionando. Não está funcionando. Se em 2021, com toda a tecnologia que nós já desenvolvemos, com tudo que nós estudamos, com todas as pessoas que nos antecederam e que já falam sobre isso há tanto tempo, nós temos pessoas pedindo comida em todos os sinais, nós temos os catadores vivendo nesse nível de precarização que foi trazido aqui nas falas anteriores, é porque não deu certo, gente. E se não deu certo, e nós queremos realmente pensar democratização do trabalho, nós precisamos pensar um trabalho e uma forma de distribuição de riquezas radicalmente diversa daquela que nós temos hoje em dia. E com isso eu encerro essa fala inicial, Fernanda, agradecendo de novo muito mesmo a oportunidade de estar num painel como esse, de poder discutir e ouvir, sobretudo, o Alex e a Ana Virginia. Obrigada. Obrigada também, Valdete. Depois das falas de vocês três, alguns elementos me vêm à mente como sendo como mais evidentes, assim, como sendo mais potentes. Um deles, nós temos conhecimento multidisciplinar sobre a realidade do trabalho, conectado com as características regionais que tornam a precarização do trabalho num país tão desigual como o Brasil um fenômeno com contornos próprios, distintos no sentido de ainda mais radicais e dolorosos do que em países desenvolvidos. E durante a fala de Ana, eu fiquei me lembrando de vários trabalhadores precários com quem eu busco contato, a parte da minha condição de professora, mas como pessoa. E me lembrei que fui para o Cariri Paraibano, numa cidade, num povoado chamado Lajeado de Pai Mateus, e me levar, como passeio turístico, fui conhecer um curtume. E as pessoas trabalhando muito gratas num ambiente de insalubridade, com um cheiro pestilento muito forte, que eu não consegui suportar, não consegui fazer. Estava ali interessada em ver as condições de trabalho, mas eu não consegui fazer o percurso por causa do cheiro. Fiquei no carro esperando. E ali havia esse sentido de gratidão por existir aquele trabalho, já que a alternativa é a fome, a miséria, a falta completa de perspectivas de futuro. Então, assim, nós normalizamos como os trabalhadores normalizam, né? Como a alternativa é a fome, a morte, a exclusão. Normalizam, sentem gratos por condições de trabalho que analisam o movimento. Nós vivemos tranquila pelo fato de que a alternativa, né, é a mais temida. Um outro exemplo sobre a precarização é a falta de trabalhadores,
estou me guardando sobre o município de Toritama, que é um município do Agreste de Pernambuco, que foi profundamente modificado pela indústria do jeans, do denim. Então, assim, as pessoas trabalham em pequenas fábricas, o modelo é semelhante ao que eu vi no Cariri Paraibano. No Cariri Paraibano, a matéria-prima é o couro. E nas casas das pessoas são construídas pequenas fábricas, né, fabriquetas, que se misturam ali ao ambiente doméstico, ao ambiente de criação das crianças. E em Toritama é o jeans. Em Toritama e no Cariri, o modelo é de trabalho 7 dias por semana pelo maior tempo possível. Assim como acontecia no início da Revolução Industrial, em que não havia nenhuma regulação do Estado, regulação do trabalho de organização coletiva, ele não existe. Existe uma subordinação profunda, uma sujeição de cada indivíduo àquela forma de trabalho precária, como eu disse, talvez porque a perspectiva seja ou aquilo ou a fome. E nos dois, em Toritama, a gente não consegue divisar quem é o patrão que obriga aquelas pessoas a trabalharem tanto. Esse filme é lindo, está disponível no YouTube. Estou para quando o carnaval chegar. Marcelo Gomes, o diretor. Já no Cariri Paraibano, existe uma associação, mas muito diferente da associação a que Alex se referiu. É uma associação que tem um dono, que coordena o trabalho naquela região todinha, nas pequenas fábricas, e que já tem um filho, né, ele já tem, sei lá, uns 70 anos, e já tem um filho de uns 30 e tantos, que está ali coordenando na sequência. Então, assim, a associação não é bem uma associação, mas as pessoas se enxergam como pequenas empreendedoras daquela associação. Os dois, se houvesse a possibilidade. Fernanda, está falhando tua fala. A gente tem. Tá oscilando a internet dela. Eu botei no chat porque eu fiquei pensando, será que é a minha, né? Que eu não estou ouvindo ela direito. Agora trancou total, né? Ou não, para vocês? Para mim, travou. Eu acho que já ela volta. Valdete, fazer então uma observação, tá? Sua proposta super interessante, eu fiquei pensando, né? A relação de emprego. Há catadores, na minha percepção, que são autônomos, principalmente os da rua, né? Mas você poderia pensar do vínculo com a prefeitura, porque o serviço é prestado à prefeitura. Mas, factivelmente, isso não vai acontecer. Aí eu me lembrei de uma entrevista que nós fizemos com uma catadora indiana, porque o contexto indiano é muito parecido com o brasileiro. E nós perguntamos o que é que, por exemplo, o direito do trabalho, as regulações poderiam fazer por eles. E ela disse nada. Só quem pode fazer alguma coisa por nós somos nós mesmos. Nós temos que nos organizar. E a experiência dos catadores, porque difere de trabalhador informal para trabalhador informal. A Fernanda estava falando desses trabalhadores em facções de confecção de vestuário. É muito diferente. Então, para eles, a forma de organização coletiva vem sendo por meio dessas cooperativas, mas a grande maioria são associações informais. E é muito importante, porque isso, como o Alex relatou no caso do pagamento por serviços ambientais aos catadores aqui no Ceará, isso dá a eles força, para que eles consigam também, né, melhores normas e políticas. Então, se a gente ficar só no discurso, por exemplo, eu e o Alex, que trabalhamos nesse tema, nós queremos que eles sejam empregados, todos contratados. A gente também tem que ter soluções factíveis e a curto prazo para eles, porque a urgência é hoje, e hoje eles não vão ser contratados. Na verdade, se a prefeitura abrisse uma seleção para catadores,
os catadores atuais nunca entrariam nem na calçada para serem selecionados, não é, Alex? Então, a gente tem que trabalhar com a realidade também, né? Idealmente, seria ótimo se todo mundo fosse empregado, e, na verdade, o objetivo final é esse, porque é um grande negócio, a reciclagem cria muitos empregos na Europa, né? Só que, como é que tem aquele meme na internet, né? Sonho, realidade, uma coisa assim. A realidade hoje é que se a prefeitura de Fortaleza abrisse uma seleção para catadores de resíduos, os catadores que nós conhecemos não poderiam ficar nem na fila, não é, Alex? Pois então, Ana, Ana Valdete, só desculpem a interrupção, só para salientar para as pessoas que estão assistindo ao painel que elas podem fazer perguntas para vocês três palestrantes, e se for mais fácil, podem escrever aqui pelo chat que eu estou atenta. Tá bem. Ô, Fernanda, é que quando caiu a tua conexão, a Ana já engatou uma pergunta e a gente começou a conversar. E é uma questão que para mim também é central, Ana. E eu não tenho discordância, veja. Eu acho que eles precisam... Primeiro que eu acho que o caminho é a organização coletiva. Acordo completo contigo nesse ponto. Qual que é o problema? É que no caminho dessa organização coletiva vem a institucionalidade e molda. Então, a lei das cooperativas de prestação de serviço, que veio para pegar os catadores, a limpeza urbana, ou seja, vários serviços públicos que o Estado já estava fazendo, assim, já estava estimulando a serem precarizados, já estava fazendo de conta que não enxergava. E aí vem essa lei. E aí a organização coletiva deles é uma coisa. Eles se amoldarem a essa lógica de menos direitos, porque é isso, né? A lei da cooperativa de prestação de serviço, que é uma contradição em si, porque cooperativa é outra coisa, né? E a gente lê a lei e vê que aquilo ali é uma tentativa de criar, na linha daquela para-subordinação, aquela coisa, né, esquisita que se inventou já lá na década de 90, de inventar, de criar um meio do caminho para essas pessoas. Então, perceba, aí já não é a luta deles, aí já é o Estado dizendo, vocês querem formalização? É essa, com esses direitos, não todos. E claro que há uma percepção por parte deles, porque existe todo um outro ambiente de disputa de discurso, que não é o do direito, que é esse ambiente em que a subjetividade dessas pessoas é construída para que eles pensem que eles realmente não têm a condição de empregados, né? E isso é cultural e atravessa décadas, não é de agora. Então, o exemplo que eu dei mesmo das estéticas, Ana, a maioria das gurias que trabalham nesses ambientes, elas não se entendem como empregadas cujos direitos estão sendo retirados, elas se entendem como autônomas, assim como os motoristas de aplicativo. Por quê? Porque existe toda uma outra tarefa, digamos, que é retirar a relação de emprego desse lugar onde o Estado e nós do mundo do direito a colocamos, esse lugar rígido de que tu falava antes, né? Que o empregado é aquele cara que bate cartão e que, enfim, que não é uma coisa nem que está escrita no ordenamento jurídico. O nosso ordenamento jurídico trabalhista é muito mais avançado e contemporâneo e complexo, se a gente lê o 2º e o 3º da CLT, do que aquilo que a gente fez dele na prática judiciária e mesmo acadêmica. Então, me parece que existem, assim, 2 níveis, ou vários níveis, né, em que essa questão precisa ser pensada. E o que me preocupa é que na academia a gente pense essa questão, a gente acabe trabalhando com essas questões a partir desse horizonte limitado que está sendo imposto pelo Estado e que poderia ser outro. Então, quando diz, por exemplo, os nossos catadores na vida concreta não entrariam na fila para um concurso público, qual é o problema aqui? É não ter concurso público? É o Estado não conseguir conceber essas pessoas como seres humanos capazes de serem servidores públicos porque elas estão à margem? Ou é a institucionalidade? Entende? Será que a gente está olhando para o problema... assim, a gente está enxergando o problema, mas será que a solução dele é que elas se amoldem à institucionalidade possível, a essa institucionalidade fraudulenta, inclusive, da lei das cooperativas de prestação de serviço? Ou a gente precisa questionar isso, assim, no mínimo, no nível acadêmico, e também com eles, porque eles sabem, né, da dureza da vida, e eles sabem. Eu tenho uma amiga muito próxima que é advogada dos catadores aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, e a gente conversa muito, eu já acompanhei ela em alguns debates com eles, assim. Eles sabem muito bem, não é minha linha de pesquisa, eu não tenho conhecimento de você sobre isso, nada, mas assim, o que eu enxergo, né, nessas experiências que eu tive? Eles sabem dos direitos que eles não têm, eles sabem da luta deles e eles sabem da dificuldade que foi imposta
por essa normatividade meia boca, né, para falar um bom português, da lei das cooperativas de prestação de serviço. Então, acho que não há uma discordância, mas acho que o enfrentamento do problema ele precisa dar conta dessa complexidade, porque senão o que a gente vai fazendo? E essa é a minha grande preocupação. A gente vai desnutrindo o direito do trabalho, né? Cada vez a gente vai encontrando mais argumentos para que os trabalhadores estejam fora desse direito, sob a perspectiva de que esse é o direito engessado. Ele não é um direito engessado, a gente o engessa, na minha perspectiva. Eu concordo totalmente. Abrir mão da construção jurídica do emprego formal no contexto do neoliberalismo significa abrir mão de um instrumento de acesso à cidadania muito importante. Entretanto, pensar o direito do trabalho apenas sob a ótica dos empregos formais é deslocado no tempo. Então, talvez, ou pela fala de vocês, o que a gente pode pensar é que existem forças, quer dizer, é necessária uma articulação de reflexão para dar voz às pessoas que se inserem no mundo do trabalho de formas diversas àquele padrão industrial e por meio desse diálogo, construir uma legislação pertinente, mas não havendo uma legislação específica, uma política pública específica, a busca pela formalização segundo os parâmetros traçados na Constituição e na CLT é a principal via de acesso à cidadania pelo trabalho e para o trabalho. Se alguém tiver algum questionamento, eu peço que me diga, porque nós já estamos chegando ao final do painel. Se não, já me adianto dizendo, para agradecer a todos vocês e dizer que foi muito construtivo, né? Foi uma montagem de peças, assim, um quadradinho com as 4 imagens, que foi muito construtivo para mim, e creio que para todos nós que pudemos participar, sobretudo porque nos fez enxergar com muita clareza que nós temos repertório teórico, nós temos diálogos factíveis e frutíferos com a sociedade civil organizada, e nós temos repertório legislativo para disciplina do trabalho de forma dignificante. O que falta, e é isso que nos angustia, é a vontade política. A vontade política da resistência e da luta pelo trabalho, ela está silenciada, oprimida pelo avanço do capitalismo ratificado por governos de ultradireita, governos tacanhos, como que a gente tem, que não se comprometem com a vida. E é isso que nos angustia. A gente saber que existe, a gente saber que tem as armas, mas a gente não conseguir usá-las pela força avassaladora. Por outro lado, saber disso é também, para mim, e eu acho que para vocês, fortalecer a vontade de permanecer nas trincheiras da resistência e da luta pelos direitos humanos e pela democracia viável, né, sabendo das fragilidades e sentindo a raiva que nós sentimos pela opressão do capitalismo, mas, assim, nos mantendo atentos e fortes. E, como últimas palavras de encerramento e de agradecimento, eu desejo isso, que nós possamos nos manter saudáveis, atentos e fortes, porque a luta ela vai ser geracional, ela não para na gente, mas a gente talvez tenha começado um outro padrão de reflexão. A gente talvez interrompa uma construção teórica do direito do trabalho muito colaboradora com o status quo e tenha inaugurado essa geração que eu me orgulho de pertencer, tem inaugurado um outro tipo de direito de trabalho mais acolhedor, mais abrangente e mais disposto ao diálogo, e que vai se projetar para as futuras gerações, para que a luta nunca cesse, e que a dignidade esteja sempre no radar de todas as pessoas, e que seja um direito palpável para todas as pessoas, para que nenhuma criança se esconda no carro de novo, porque sente a dor do próximo. E se sente impotente. Vamos nos empoderar, sei lá, vamos nos unir, e acho que essas falas conjuntas servem para reforçar essa vontade. Um abraço a todos e todas. Vou encerrar por aqui. Foi um prazer. Obrigado, Fernanda, Virgínia, Valdete. Um abraço.